gente vai colocar aí quem são, como se portaram ao longo da passagem, e são passagens extremamente vitoriosas, né? A gente está falando de um time que nos 2 últimos anos está figurando no cenário. E aí são Diego Alves, Filipe Luís e Diego Ribas. E aí a gente tem o número de jogos, de títulos e até quando vai o contrato de cada um. Os contratos vencem juntos no dia 31 de dezembro desse ano e é por isso que a gente está colocando essa geração de 85 aí na tela pra gente começar esse debate, capitão. Eu vou com você mesmo, porque assim, 36, né? Cada um deles, todo mundo já fez aniversário, então 36 anos... Tem lenha para queimar, acho que nenhum deles ainda está pensando em se aposentar, mas dentro da estrutura do Flamengo e do que tem hoje o Flamengo, eu entendo que o Filipe Luís é o mais fundamental, apesar de achar que o Diego Alves entra nessa discussão também. Mas para você, como é que fica essa fila aí de renovações? Então, Dani, a história que eles construíram no Flamengo é linda, né? Eu parto do princípio que o clube não tem obrigação nenhuma com os atletas, né? O clube paga em dia, o clube, né, tem os compromissos com os atletas, assim como eles também, e a história foi escrita. Então, assim, você não pode, por exemplo, o clube tem a ideia de rejuvenescer o elenco, você ficar preso àquele atleta pelo tempo que ele quiser, pelas conquistas anteriores. Eu acho que existem outras formas de reconhecimento. Mas esses 3, eu acho que são jogadores que podem te entregar ainda dentro de campo, né? Eu falo aqueles caras que você não consegue, que de repente você não consegue mais extrair dele do que você acha necessário. Eu acho que o Diego Alves, o Filipe Luís e o Diego Ribas, eu acho que eles ainda podem oferecer ao Flamengo. Porque são jogadores que se cuidam muito, são profissionais ao extremo, então tem uma capacidade técnica, uma capacidade física ainda e uma capacidade de liderança que é importante para times que querem se sagrar campeões, enfim. O Flamengo ainda busca conquistas importantes e esses caras têm a entregar. Conquistaram no passado, mas eu acho que vão conseguir também no futuro, caso haja uma renovação, eles vão conseguir entregar o que o Flamengo espera deles. Eu, assim, se for colocar uma lista, Dani, eu acho que é o que você falou, né? Eu acho que é Filipe Luís, Diego Alves e Diego Ribas. Eu acho que o Diego Ribas, ele se passa muito pela liderança, né? Pelo esse aspecto de conduta do dia a dia, exemplo para os mais jovens. O Diego é um cara que não reclama de ficar no banco de reservas, ele sabe que é importante tanto dentro de campo como fora, mas eu vejo com bons olhos a renovação. Eu acho que são caras que gostam muito do Flamengo, que não vão criar muitas barreiras para renovação. Então, assim, esse aspecto financeiro, tempo de contrato, eu acho que o Flamengo propuser a eles, eu acho que eles vão estar abertos a aceitar pelo sentimento que foi criado por esses caras com a instituição, e eu acho que eles ainda são importantes para os objetivos do Flamengo. Ô, Pascoal, eu sou uma pessoa isenta, você sabe, né? E quando o assunto é esse, então eu queria colocar aqui que é diferente. Alguém engasgou aí, não entendi. Mas é diferente o campo e o coração, Pascoal. Então eu queria saber de você. Não tô entendendo, Zé Elis. Então eu queria saber de você, Pascoalzinho, como é que funciona pro torcedor e pro campo? Porque eu não sei se a ordem é a mesma nos dois lugares. Eu penso da seguinte forma: o Flamengo precisa contratar um segundo goleiro. Sim. Para preparar a saída do Diego Alves. Esse é um ponto, né? Porque o Diego Alves tem 36, eu daria o contrato de mais uma temporada para o Diego Alves, daria o contrato de mais uma temporada para o Diego Ribas e mais uma temporada no lateral esquerdo, que eu acho o Filipe Luís muito bom jogador e concordo com as palavras do capitão. Eles são muito dedicados, muito aplicados e merecem pelo menos esse reconhecimento do Flamengo. Pode um ou outro não estar num bom momento, né? Eu não acho que o Diego Ribas esteja jogando mal, já falei isso para vocês. Eu acho que ele entrega para o Flamengo, mais até do que ele via. Porque ele tem que fazer o trabalho de marcação, segundo homem do meio campo, a saída de bola, e ele aparece na frente da passe, conclui jogadas, porque é o estilo dele. Ele veio da meia para ser segundo volante. Então eu acho que ele entrega mais, mas aí o pessoal acha que ele já não está rendendo tanto. Tem muito torcedor que acha que ele não está rendendo tanto, né? Como já tinha gente que estava achando que o Arrascaeta não estava entregando tanto. Aí ele foi lá na seleção da Argentina, pá, gol toda hora. Aí não tem jeito de falar que o Santo não está jogando. Aí é difícil para falar. Aí vai falar do Gabigol, 27 jogos, 27 gols. Também não dá para discutir.
Aí o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, talvez esse sim não esteja jogando bem. Mas esses 3 especificamente que são titulares e tem 36 anos, sem problema nenhum. Renova os 3. Pro meio-campo já tem até algumas sugestões e boas, né? Thiago Maia, baita jogador. O Diego criou concorrência. Aí já chegou mais um agora, né? Aí você fala, nossa, e aí cria para ele, para o Diego, a obrigação de ainda estar melhor, se entregar mais para o time do Flamengo. Legal, acho que o Felipe Luiz entrega, eu renovaria com os 3, mas do Diego o Flamengo está preparando a transmissão de cargo, né? Como vamos dizer assim. Sim. Do goleiro não, porque o Hugo entrou, teve um bom momento, teve uma queda brusca e ainda não se encontrou. Então precisa de alguém para ocupar esse espaço. E do lateral esquerdo, o Felipe está tomando conta, não vejo necessidade nesse instante de contratar um outro jogador. Daria 1 ano de contrato para cada um, né? Com tranquilidade, 1 ano de contrato. Então, essa é uma questão que eu queria levantar. Eu vou deixar o Zé por último, porque ele engasgou, ele deve estar bebendo água uma hora dessa, não sei o que aconteceu com o Zé Elias. Mas, Facincani, não, o Zé Elias engasgou, eu não entendi. Mas, ô Facincani, o pessoal da nossa idade aí, todo mundo com 36, mas pra você, tem contratos diferentes a serem oferecidos? Tem. Renovaria os 3, né? Sim, mas a princípio por 1 ano, porque já é uma idade em que o lado físico ele começa a pesar um pouco mais em campo, né? A intensidade que o Flamengo joga, você tem que entender um pouquinho como é que é a preparação para esses caras e o que eles podem te entregar nesse futuro próximo, né? Eu vejo a prioridade em relação ao Felipe, porque não há um substituto imediato e nenhuma contratação no mercado que possa se alinhar ao que ele ainda apresenta ao Flamengo, mesmo já sendo um jogador mais lento. Ele tem um senso de colocação e uma chegada técnica que no futebol mundial e à disposição hoje de mercado você não encontra num padrão brasileiro. É muito mais difícil você contratar um lateral esquerdo do que você contratar um segundo ou um terceiro homem de meio campo, ou principalmente um goleiro, que a geração do Brasil de goleiros hoje tem sido muito bem trabalhada. Até no Flamengo existe um grande goleiro, mas que tem a cabeça um pouco avoada, que se colocar a cabeça no lugar talvez seja esse substituto natural que é o Hugo. Então a questão toda é o que você tem no mercado a pronta entrega. Você tem paciência para talhar um jogador em 6 meses, em 1 ano, em 1 ano e meio, em 2 anos para substituir um atleta? Não existe essa paciência aqui no Brasil, esquece, né? Nem no Flamengo, nem no Palmeiras, nem no Corinthians, nem ninguém, né? Corinthians mesmo, né? O Corinthians não aguentou ficar uma entre-safra nesse período e já saiu contratando um monte de bom jogador, e tá certo, se pode contratar, tem que contratar, porque ninguém quer ficar no ostracismo. Então, já que você necessita sempre de uma substituição imediata, quem que hoje no mercado está disponível, quem que o mercado hoje oferta para o Flamengo contratar como lateral esquerdo, que chegue para pelo menos fazer uma sombra? É mais fácil contratar um goleiro, é isso? É mais fácil contratar um goleiro, é mais fácil você contratar um meia, que hoje é uma posição muito mais desenvolta, né? Que a meia já até tem ali, né, para substituir. Para você colocar um jogador. Então, a minha prioridade inicial, sentar com o Felipe Luiz. Boa, Zé concorda com essa ordem aí? Porque o Diego Alves ele já passou por altos e baixos ali, mas ele também é um cara importante, né? Eu entendo que o Diego Ribas já tem os substitutos, foi o que o Pascoal falou. A gente tem vários nomes, talvez não exatamente na mesma função, mesma ocupação de campo, mas existem nomes ali. Estaria mais pro Felipe Luiz e o Diego Alves. Você concorda com o Facincani? Olha, Dani, eu renovaria com os 3, né, por mais 1 ano. Só que nesse novo ano de contrato, eu já começaria a preparar a equipe. Eu não já começaria a fazer as alterações, né? Jogo sim, jogo não. Sai Felipe, entra o substituto. Sai Diego, entra o Thiago Maia, sabe? Porque não adianta você renovar com esses jogadores por mais 1 ano e aí você só pensar na substituição desses caras no outro ano. Lá no final. Pelo contrário, você já tem que preparar o time e aproveitar que esses caras poderão passar a experiência necessária para quem estiver entrando. E é muito mais fácil você colocar jogadores jovens e jogadores mais novos quando o time está completo e quando o time está arrumado. Porque os caras esses novos jogadores saberão exatamente quais são as suas funções. Se tiverem dúvida, tem o treinador, tem o jogador titular da posição
porque esses caras são muito experientes. O Felipe Luiz é um sujeito nota 1 milhão, né? Além de ser um grande jogador, é um cara fantástico. Então ele tem essa percepção, provavelmente, de passar para o jogador que seria o seu substituto. Olha, vem mais para cá. Quando tá difícil ali, você vem por dentro, fecha. O Felipe tem até a questão, né, Zé? Desculpa te cortar, mas é só para colocar junto. O Felipe tem até a questão de continuar no Flamengo em outras funções, né? Sendo aposentado como jogador. Sim, igual o Juan, né? O Juan também. O Juan entrou aí e também tá na diretoria já, né, desde que parou, e vem fazendo um ótimo trabalho. O único que eu acho que aí teria que ter uma atenção dobrada é o Diego Alves com o Hugo. Eu acho que não pode jogar o Hugo fora, não pode desperdiçar esse jogador. O que aconteceu com ele aconteceu com vários outros jogadores, né? E aí entra a questão de você não jogar fora o seu patrimônio. É um jogador que, quando entrou, mostrou que tem potencial, é jovem. A impressão que dá, e aí eu vou comentar muito por conta das notícias, eu não gosto de comentar a vida do jogador fora de campo, porque acho que a vida é dele, mas eu acho que ele se vislumbrou um pouquinho, né, perdeu um pouquinho o chão, e aí entra a questão que eu acho super importante, da diretoria, os caras que estão ao lado dele ali, e o próprio Diego Alves, ensinarem para esse cara o caminho das pedras. Vem cá, a carreira é rápida, passa muito rápido. Tem 15 anos para você ganhar dinheiro e poder viver o resto da sua vida, não tranquilo, mas podendo administrar e sem passar o sufoco que muitas das pessoas passam, né? Porque quando você parar de jogar futebol, você vai recomeçar a vida, enquanto outras já estão no meio da sua vida. Então, tem que ter um cuidado, tem que ter uma orientação para que ele justamente não perca esse foco, porque ele é bom jogador, tem muito potencial, e aí entra essa questão. E eu acho que o Diego Alves pode ser fundamental nisso. Diego Alves tem uma carreira brilhante na Europa, Diego Alves tem personalidade, né? Tem essa mentalidade, vamos dizer assim, para poder orientar um garoto como esse. Porque todos aí já foram garotos, Dani. Até mesmo os caras da diretoria, todos já foram garotos, todos, e ainda tem gente mais velha que continua fazendo coisas erradas, né? A gente não acerta, a gente morre aprendendo e errando, né? Errando e acertando. Então eu acho que vale a pena investir no Diego Alves para ser titular, mas ao mesmo tempo para ir preparando essa equipe substituta aí para o Flamengo. O pessoal continua, por exemplo, o Facincani tem 36 anos também. Cadê o Facincani? Bota a carinha dele aí. Não, só com o preparo desses caras, convenhamos, né? Não, é que eu tô falando que o Zé falou de continuar fazendo besteira ao longo da vida. Dani, ele não entende. Eu parei, cara. Eu, sinceramente, Dani, você tem que desenhar pra ele, Dani. Ele não consegue. Tem determinados pensamentos que ele não consegue fazer a ligação do A com o B, José, B com vai C, dormir, entendeu? José. Desenha, José, vai Dani. pegar meia. Desenha. Ô, José, vai pegar um saco de biju. Olha a Vai pegar teu saco malcriação. de biju lá, entendeu? Olha aqui, pra Ele vai gente... se divertir em outro lugar, pô.